Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aí para vocês que nós vamos reagir junto, trazendo as últimas informações aí do Flamengo. Então deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para mais um corte que eu preparei para vocês, galera, com a mídia esportiva aí. Desempenhar da mesma forma, né? Um time que chama atenção. Ontem o Flamengo faz um bom primeiro tempo, poderia ter feito até 2 gols. O Arrasca perde um gol muito semelhante ao do Tigrinho, né? No primeiro tempo do Palmeiras e Cerro. E no segundo tempo o time parece que desaba, que desmonta. Então é uma interrogação em relação... Eu não questiono o trabalho do Felipe Luiz. Acho que não passa por aí essa questão. Passa muito pela condição do jogador. O time ontem, o Gerson no segundo tempo, né, com dificuldade de jogar, cansado, tava nítido isso. Não sei o que acontece. A gente falava aqui 2-1 Flamengo, né? Não achava que ia ser um jogo totalmente tranquilo pelo que a gente tinha visto no Maracanã. Mas ontem me chama a atenção a apatia da segunda etapa do Flamengo. E foi assim em alguns outros jogos. O próprio jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tem muito mérito pela exigência que faz ao Flamengo durante a partida. E ontem, mais uma vez, o CC, como diz o... Quem? CC. O Flamengo sentiu o CC ontem de novo. O CC foi muito bem. Entendeu as fragilidades do Flamengo. O Angulo ontem perturbou o lado direito defensivo do Flamengo. Então, assim, é de fato uma interrogação em relação à condição física que vem acontecendo com o Flamengo na segunda etapa. Vamos colocar na tela a classificação do grupo, porque aí o Pedro vai... E já um embate entre Bubu e Prats. Já. Você não saia daí que vai ser maravilhoso. LDU 8 pontos, Central Córdoba 8, Flamengo 5, Tátira 0. Tá tão bem, não. Ô, Pedro, aí tem um ponto. Depende apenas de 2 vitórias. Então, Não. Conta aí, Pedro. Não depende. Fala do grupo, E a Pedro. expectativa Então, desse grupo... Tem combinação que tira o Flamengo. Não, Flamengo LDU é a próxima rodada do Maracanã. Sim. Se o Flamengo ganhar, ele vai a 8 também. Se o Central Córdoba ganhar do Tátira, vai a 11. Sim, ok. Não, tô pensando em classificação, nem falo só em liderança do grupo. Depois, Flamengo e Tátira no Maracanã. Com 11 pontos, o Flamengo se classifica. Não, saldo de gols, meu amigo. Bebê. Você tem saldo de gols ali. Se ele ganha da LDU, digamos que vença por 1 gol de diferença. Aí o saldo da LDU é 2 e o dele é 1. Sim. Central Córdoba está imaginando que vai ganhar do Tátira. Tá, beleza. Aí vamos pra última rodada. Não é tão fácil quanto parece. Calma, deixa eu falar. Realmente, ganhar do Tátira nesse grupo tá difícil. Dá uma olhadinha. Tá difícil ganhar do Tátira. Também todo mundo goleando. Tudo 2-1, 3-2. Meu amigo, você tá brigando com os fatos. Pode seguir. Matematicamente, o Flamengo pode ganhar 2 jogos e tá fora. Flamengo ganha da LDU, 2-1. É o resultado normal. Tudo bem. Lógico. 2-1. Aí como que fica ali? Dá pra voltar a tela ali, Marcelo? Volta, Rapidinho. Córdoba, Quer que vai ter que desenhar Não por vai trás, colocar. que ele não aceita a matemática? Calma, vamos ver, vai. Você vem no programa da noite, você não vem legal. Não, cara, não é isso. Influenciado. Você tá brigando com os fatos. Que participam. Você vem claramente perturbado. O que eu lamento Flamengo muito ganha. por você. Ô, Edu, eu vou falar, eu posso entupir essa criança aqui de mim? Vamos ver. Flamengo ganha, vai a 8. Se ele ganha por 1 gol de diferença, e é possível, ele vai a 8, fica com saldo 1 Vai e ganhar. a LDU fica Vai ganhar. com saldo 2, certo? Correto. Ué, não, jogo encardido? LDU com 8, LDU com 8, Flamengo com 8, Central Córdoba podendo ir vamos lá, a 9. A 11, desculpa, a 11. Ganha do Tátira. A 11. E aí com saldo 3 no mínimo. Tá, aí vamos pra Aí última você vai rodada. pra última rodada. O Flamengo ganha de 1 gol do Tátira na última rodada. A LDU ganha de 1 gol do Central Córdoba na última rodada. Meu amigo, LDU e Central Córdoba entram pelo saldo. É matemática, não é achismo do Pedro Ivo. Você tá querendo brigar. Você tá sendo um negacionista. O Flamengo tem que ganhar e golear. Espanta muito. 2. Flamengo ganha de 2. Tem que ganhar e golear. Pra não depender... Nenhum resultado anormal aí. Não que é, você mas eu tá tô te falando que o projetando. Flamengo pode vencer. Flamengo depende dele, mas o cenário... Não se Se classificar. ganhar os 2 jogos, vai se classificar, ô Pedro. Meu Eu amigo- vou te dando uma informação agora. Você falou em cima de números, de contabilidade e estatística. Vou começar a te chamar de fatos. negacionista. Não, negacionista não. Negacionista aqui não sou eu. Quem tá empolgadíssimo com vitórias contra Grêmio, Juventude... Já. Foi uma atuação ruim contra o Grêmio? Boa Foi uma atuação. atuação ruim contra o Juventude? Boa Ocorreu atuação. uma Mas vacilação, pode citar um time que já aí era você, campeão. negacionista e oportunista, Não. pegou a análise de 2 semanas e falou, ué, não tá Totalmente jogando? equivocado. Não. Aquela semana tava bem. É o que eu vi, um Evolução. certo assodamento. Agora é oscilação. Isso é alguma E por mentira? comentar muitas vezes o comentário de alguns companheiros, o que eu vi? Um certo assodamento. Então eu chamei a atenção pro assodamento. Eu não falei que a pessoa estava certa ou errada. Então, cada um tem a sua- Você tá brigando. nitidamente, você está... E eu Você vi o virou um filipismo negacionista. ontem, viu? Olha, Omar De Felipe, é agora. técnico do Central Córdoba. Não conta pra ninguém. agora. Guarda pra você. É Fabiano. agora. Tá trabalhando, Argentina, tá tem bem. visto?
Tá bem. Uma sequência maravilhosa no argentino. Foi ruim o que ele fez? Ué, mas a sequência dele não é Porque do jeito que você fala, tá atropelando todo mundo. É um trabalho, lembra muito o Klopp. Espera um pouquinho. O Central Córdoba entra no argentino para ganhar o argentino? O Central Córdoba ontem, no segundo tempo, tava mal. É que o Flamengo tava pior. Mas não é esse bolão todo que tá batendo, não. Vou te falar, igual você fala. E quando vocês falaram filipismo... Vocês quem? Agora, é hora do show. É a hora. Pedro Ivo entupiu o Pratos. Vamos ver se ele tem coragem. O cara briga, o cara virou um negacionista. Vamos ver se ele tem coragem agora de ir para outro duelo. Atenção, senhoras e senhores. Tela dividida agora para Rafael Pratos e Bubu. Um pouco. O Bubu é o maior defensor do filipismo. Verdade. E disse que o Flamengo é show. O Flamengo é Globetrotters. O Flamengo é Circo du Soleil. Mas Rafael Pratos dizia... É jogo tinhoso, esse adversário é bom. O Córdoba, ele vai segurar o Flamengo nas fases de grupos. Bubu, o Córdoba, para começar o debate, já para logo então, o Córdoba, vamos falar de nível técnico? Tá em que série aqui no Brasil? Série C, né? Série C. Série C. Agora, vamos lá. Filipismo. Ainda não acabou, você continua com a mão firme em relação a esse propósito, enquanto o Rafael Pratos parece querer levar o senhor para colocar o pé no chão. Só que ele não vai conseguir. A gente precisa aprender com os erros. Veja o que aconteceu com o Zubeldia no São Paulo. Estava sendo execrado, criticado, queriam a saída dele, falta de resultados, falta de futebol, pouco desempenho, não aproveitando os jogadores da base devidamente. Deram um voto de confiança para ele. E agora ele é o Zubeldeus, o inimigo da derrota. De fato, esta semana é a pior semana do filipismo. Perdeu um jogo no fim de semana, o primeiro jogo dele como visitante. Ontem ele não perdeu, ele empatou. Verdade. Mas matematicamente não foi um resultado interessante para o Flamengo. Bem lembrado. Se eu não estou enganado, são apenas 3 derrotas do filipismo na história, né? Isso aí. Apenas 3 derrotas, um cara que já tem isso de títulos. Se você pegar todos os títulos, ele já tem isso de conquistas. Então, é preciso ter calma. Eu estou percebendo alguns rumores já, de alguns integrantes da nação. Quem está desempregado? Exatamente. A Nath é muito atenta, esperta, grande repórter, tem esse senso, esse faro. É 013. Exatamente. Jorge Jesus está no mercado. Então, o que aconteceu com o São Paulo? Lembra? Dorival saiu da seleção e todo mundo. Agora é o timing para demitir Zubeldia e pegar o Dorival. E o São Paulo teve um pouco de calma, tranquilidade, deixou a onda passar e hoje Zubeldeus está sendo exaltado como o virtual campeão da Libertadores esse ano. E eu disse aqui que o filipismo vai vencer o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Ainda acredito no filipismo. Você vê a fala dos jogadores, o Gerson, que é um dos líderes, verdade, que é amigo, parceiro, jogou bola com o Felipe Luiz, ainda defendendo, cobrando. E é bom lembrar, o Flamengo tem 2 jogos no Maraca para fazer valer o mando de campo. Talvez não se classifique mais em primeiro lugar no grupo, coisa que já aconteceu no ano passado. E aí é uma questão também, o Flamengo não tem feito boas campanhas na Libertadores. Muito cumprido, Bubu. Desde o título de 22, tem um amigo meu, dos grandes amigos cobranças que eu tenho, que ele fala assim, o Flamengo não faz um grande jogo, grande jogo na Libertadores, desde da semifinal contra o Vélez em 22. A ida. É. A final contra o Atlético Paranaense, o Flamengo já não jogou bem, foi campeão, mas não jogou bem a final, tanto que depois até o Dorival foi mandado embora. E desde então, o Flamengo até dá sorte no sorteio. Pega adversários ali, Alcas, Penharol. Penharol, Fluminense e tal. É o seguinte pra você. Aí você pega, sai no sorteio lá, Central Córdoba. Regalito de Deus. Regalito de Deus e tal. E o Flamengo contra esses adversários tem tido problemas. Eu citei aqui, por exemplo, o Corinthians aqui em São Paulo é muito sacaneado pelos rivais por isso. Poxa, o Corinthians vai uma potência quando joga com o Inter, com o Santos do Neymar, com o Palmeiras, encara o Palmeiras, aí pega o Huracan, Barcelona, América de Cali e não consegue ganhar. O Flamengo também parece que voltando alguns aninhos aí atrás, quando o Flamengo tinha dificuldade de se classificar em qualquer grupo da Libertadores, de chegar às quartas. Então, é um momento de união. Há muito rumor, por exemplo, eu ouvi falar que o Cruzeiro está interessado no Luiz Araújo. Sim. Cruzeirão, que agora está de olho aí no mercado de novo, não sei o quê. Mas então, deixa ele talvez não esteja se defender, ele tá apanhando. Não, ele não vai se defender, ele vai apanhar. Tá apanhando ele veio aqui para apanhar. Então é o seguinte. Há rumores aí, Jorginho chegando, contratação do Jorginho. Então o mercado do Flamengo de entrada, saída, tá muito falado.
E não sei se o quanto isso está afetando o sabe qual a sua dificuldade do agora? Felipe Luiz. Você jogou a isca. Agora você tem que puxar a isca de volta, porque ela não foi daquele jeito que você Pegar imaginava. o peixe é comigo mesmo. Deixa eu jogar aqui, vou pegar um peixe aqui. Eu sei. Tá bom. Fisgou um peixe. Olha lá. Fisgou o peixe morto. Isso daí é o seguinte. Isso daí o cidadão vai pro carnaval, ele nem chegou ao carnaval, ele tá gritando na esquina. Aí ele chega gritando na esquina e fala assim, o trio não é tão bom quanto eu imaginava, mas agora não tem mais jeito. Já pagou, tá no carnaval, tem que gritar. O trio tá passando 15 metros longe dele, tá gritando, vamos gritar, vamos gritar. Então o que acontece é o seguinte, ontem houve filipismo no jogo Central Córdoba e Flamengo. Omar de Felipe, técnico do Central Córdoba. Esse foi o grande nome dos dois confrontos. No Maracanã e ontem lá. Então houve Quem não viu o filipismo ontem, ficou vendo um lado só do jogo. Eu não. Tentar analisar tecnicamente as duas equipes, tentar ponderar que a coisa não é tão fácil quanto parece, que não é esse mar de rosas que muitos apregoam por aí. Então o Omar de Felipe foi brilhante no Maracanã. 2-1, vitória histórica, um dos grandes capítulos da Libertadores desse ano, Central Córdoba ganhando do grande Flamengo do Maracanã. Ontem, eu vi de novo o Omar de Felipe. Então eu vi o filipismo. Quem ficou vendo um lado só não viu. Eu vi os dois lados. E não dos dois lados, eu vi o Omar de Felipe brilhante no Maracanã. Assadamento? E o time segurando a onda ontem. Com uma equipe muito pior de quem? Do Central Córdoba. E do Flamengo? Pior. Então complicou. Então o que acontece estava aí? desgastado O que ontem. acontece aí é o O seguinte. Flamengo jogou com força máxima no Campeonato Brasileiro. Contra Prato Chapéu. Eu vejo os companheiros muitas vezes. O Central Córdoba, que não é de Córdoba, é de Santiago del Esteiro. Verdade. Ele ficou descansando. Poupou os jogadores. Ele não tá nem aí Mas pro é um Campeonato time muito Argentino. pior. Ele é um time que não vai brigar na cabeça lá na... O time que é fraco de descanso continua fraco, Bubu. Então, o Central Córdoba estava esperando. O filipismo do Central Córdoba Omar de Felipe estava, digamos assim, esperando, estudou o Flamengo só para esse jogo. O Flamengo tem que dividir a atenção com o Campeonato Brasileiro, que ele vai ganhar, inclusive. Agora tá ficando E pesado. também, O Flamengo joga muito erros campeonato. individuais não Esse podem elenco entrar aí. na conta do treinador. Então, por exemplo, a partida contra o Cruzeiro, Léo Pereira não foi bem. O De La Cruz acho que fez o pior jogo dele. Sim. Alguns jogadores do Flamengo não estão vivendo um grande momento individual. Entendi. E aí isso complica a vida do professor Felipe Luiz. Então, o filipismo que pede posse de bola, controle do jogo, ontem teve no começo o Arrascaeta, que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, perdeu um gol, como bem lembrou a Nath. E aí a culpa, por exemplo, quando o Lucas Moura perde um pênalti, o Caleri perde um pênalti, o Ferreirinha perde um pênalti, a culpa é do Zubeldeus? Não é. Então, quando o Arrascaeta perde um gol na cara do gol, quando o Léo Pereira faz um pênalti e coloca tudo a perder, que dá, a culpa é do filipismo? Grita Não, antes do a culpa é carnaval. do zagueiro que cometeu um pênalti infantil Eu quero falar ou com o do fã de craque esporte. do time que perdeu um gol na cara. Pareceu o Tigrinho. Fã de esporte, isso que dá, grita antes do carnaval. Então é o seguinte, o cara vai pro carnaval uma semana antes, vai ser o maior carnaval que tem, canta todos os sambas em redes, não sei o que e tal. Aí chega o carnaval, mas no trio ele não elétrico tem não tem ingresso, samba. eu sei. Olha lá, tá placar de tênis ali, ó, 6-0. Aliás, João Ele Fonseca, chega ao que é carnaval, flamenguista, ele tem perdeu que ficar hoje. justificando porque não era do jeito que ele queria. Então, imaginei que era uma coisa aqui, contei com a coisa antes da hora. Eu peço calma. O Flamengo tem um grande time, um treinador que tem muita capacidade, mas ainda é jovem e novo na função de técnico de futebol profissional. Vamos com calma. O Flamengo tá com tudo para se classificar ainda. Não foi aquela moleza que a gente imaginava, ou que muitos imaginavam aqui, de 18 pontos, nada disso. Então o filipismo apareceu, o Omar de Felipe, eu repito, Chega. central. Joguei a toalha. Por que pra mim? Toalha branca, você foi amassado. Não, amassado não. 6-0, cara. Tomou um Box, pneu. 6-0. Amassado não. 6-0. O Pedro te entupiu. Falei coisas que talvez sejam politicamente incorretas. Acaba. Não. Você tá apanhando Eu não aceito muito. essa toalha, não. Você Eu tá falei apanhando coisas muito. aqui que talvez sejam politicamente incorretas. Para a luta. Não, para a luta não. Tá sendo Não, eu tô fazendo uma análise absolutamente técnica, tá, ponderada, Você não tá bem hoje. sem Você não tá empolgação, sem contar com a Não, coisa antes da Você ainda vai hora. calar a boca de muita gente que tá te elogiando, hein? É isso. Tanto é que ele não tá bem que ele defende que tudo é o caos no Flamengo. Não defende Mas que ele tudo é o caos. pontua. Mas se ganhar. Não, o ganhar Flamengo tá dois, com tudo pra se fica até classificar. Não. Caiu aí, ó. Ô, Edu, o Flamengo tem tudo pra se classificar. A situação do Flamengo é pra se classificar. Agora, não daquele jeito, depois de um 6-0, um 4-0 que o time jogou bem. Não, agora já atropelou todo Até mundo. voltou meu mic aqui. Calma. Você tá me deixando tão louco, caiu meu microfone. É o seguinte. Ele defende aqui que é o caos, Não, que o não defende Flamengo caos já nenhum. foi, que o Central Córdoba, se jogasse o brasileiro, tava na posição ia brigar de lá embaixo. primeiro, segundo. E ele mesmo, Pedro, Bubu e Nath, admite. Mas se o Flamengo ganhar duas, tá classificando. Sim, mas é uma situação Você da vem aqui, classificação. Não, Edu, é o seguinte, o time jogou 12 É caos pontos. ou não é caos? Não. É uma situação desagradável. Jogou 12 pontos, ganhou 5. Quer a toalha ou Agora não tem quer? jogos em casa. E é um time melhor que os outros. Agora, um time melhor que os outros não tá sobrando na chave. Os outros Não tá times não vão sobrando. ganhar também? Os outros vão ganhar.
Mas A diferença tem é de jogo 3 contra o Flamengo. pontos. É. Você tá Se eles pontuarem- baseando o seu pitaco de que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos em quê? Enlouqueceu. Na qualidade que o Flamengo tem. Mas você Cara, acabou mas de não tá desmerecer essa jogando. qualidade. Não, eu acabei de desmerecer, não. Eu diminuí o assodamento do senhor, por exemplo. Não. Então, o que eu tô fazendo aqui... Quem aqui é mais eu em nenhum empolgado, momento falei do Pedro, time. Bubu ou a Nath? Não, aqui é difícil. Aí o que acontece é o Escracha, como é seguinte, que é isso? escracha. O Flamengo jogou mal Ninguém contra o enfrenta a Grêmio. minha. O Flamengo Não jogou sei mal o que contra o é. Grêmio. Então eu falei, vai devagar. Eu não falei que o Flamengo é um time ruim. Nunca falei isso. Timaço. Vai devagar, escracha. O Flamengo jogou mal contra o Ninguém é Central Juventude. Córdoba. Quem é Central Córdoba? Eu falei, vai devagar. O Flamengo jogou mal contra o Juventude. Quem é Juventude? Eu falei, vai devagar. Não acabou? Tem quarta rodada do campeonato. Não, Felipe, Quem eu jogou falei, vai muito bem? devagar. Quem jogou muito Eu tô- bem contra o Vitória? Contra Quem? o Grêmio? Contra o Juventude? Quem fez o gol ontem? Flamengo. O Arrascaeta. E aí, Sim, pô, eu mas não eu- posso em chegar nenhum aqui e momento- falar que isso é um bom sinal? Isso, aí você foi bem. Olha como... Fala de novo. Flamengo 6, Juventude 0. O que foi ali? Mas eu acho que você tá precisando entender uma Não. situação. Fala você, Deixa então. eu te explicar. Fala você. Vai lá, fala. Vai, Quando a gente entra num arrebenta. debate, existe a opinião de um e a opinião Claro, do outro. correto, democracia. Um não pode achar que a opinião do outro Não. tá errada só porque ele não concorda. Eu só Você pondero não pra pode virar vocês. pra aí você foi bem, não. Não. Eu pondero pra Não. vocês. Coloquem os pés O no chão. debate- o debate Vocês estão é o com que o pé eu lá acho. nas Não é o nuvens. que Vai você quer que eu devagar. Não. Sim, Ok, sim. mas eu pondero aqui em relação ao assodamento de vocês. Não tem Inimigo assodamento da nenhum. alegria. Sim, senhor. tem Só assodamento Rodrigo Bueno nem começou o Brasileirão, já era Assodamento, campeão Flamengo. assodamento, Calma, não, falei Bueno. no São Paulo. Assodamento é eu chegar aqui e Libertadores falar é São que o Paulo. Grêmio vai ser campeão. Isso é assodamento. Não, Não, é é a só sua brasileiro. empolgação. Não. Vem de O uma que o série Flamengo, Vamos de ver, o Nath. Flamengo se recuperou no jogo É. contra o Inter. Jogou contra o Vitória, no Barradão, tá? Foi no Correto. Barradão, é difícil Barradão. lá. Jogou contra o Grêmio. Tá com 6 pontos no campeonato. Controlando. Jogou contra o Juventude. Se você falar que eu não posso chegar aqui Sim, e analisar e falar... mas eu falei que jogou é bem muito também. bom, é muito bom. Você não deixou eu falar isso. Você veio e falou, calma. Não, porque você não deixou nenhum Eu elogio vi ali. a sua participação. Vamos ouvir a Nath? Não, eu não quero falar, não. Nath, Continua você aí. tá do lado de quem? Da alegria ou do chatão? Eu vou estar sempre do lado da alegria. Dificilmente eu vou Então estar não do tem lado da Bem-vinda, bem-vinda, Nath. Por quê? Você não é da alegria? A Nath tá do Você- meu lado, ela tá do lado da Você é alegria. inimigo da alegria, Prats. Eu sou amigo da ponderação. É diferente de inimigo da alegria. Eu sou amigo da ponderação, pregando O cara não equilíbrio admi- aqui. O cara não admite O quê? a valorização Não, mas eu falei de que algo jogou bom. bem. É sempre o medo da verdade. tragédia. É o que eu falo. A Não. tua relação tóxica com o futebol vai te matar, Não, o cara. futebol é tóxico, isso é uma outra coisa. Agora, Seu time- Mas a gente tá falando de deixando futebol, Prats. o que acontece é o Me seguinte. falta alegria. Veja bem, quando Me você falta elogia se uma abrir. Você equipe, tá gente, mascarado. Falta vou falar uma coisa ousadia, pra vocês. alegria, Eu vou você. contar uma coisa pra vocês, vocês guardam pra vocês esse segredo, pode falar que foi vocês que pensaram nisso. Quando um time Nossa, joga bem, que petulância. e você fala que o time jogou bem, apresentou qualidades, venceu, isso é um elogio. Agora, daí a falar que é um timaço, ninguém mais agora vai encarar. Ninguém falou que isso. é um Eu não timaço, que falei já isso. é campeão. Eu não Tem uma falei isso. diferença Eu não daqui falei isso. pra cá. Aí você, uma coisa é aqui, aí outra você, coisa amigo, é aqui. Aí você, amigo da ponderação, tá virando amigo da mentira. Não, eu não falei amigo da isso. mentira, não. Eu não falei Eu isso. falei o seguinte, o senhor tá muito assodado. Não, Prats, eu falei você isso. viu? Os dois passaram por aqui, os dois jogaram por aqui. Não eu falei, aconteceu? Não, jogou. Eu falei, Pedro, calma, Pedro. Calma. Ele imitou não, o sotaque do Pedro. Não sei o que, escrachou, que não sei o que e tal. Eu falei, Pedro, Eu falei escrachou. calma, Aprendeu esse Pedro. sotaque carioca, hein? Calma, eu Prats? falei calma. Ele não quis falar, não, você falando que é calma, não sei o que. Eu falei, calma, calma, que o Juventude estava sem a bandeira, calma. O Prats Mas assistiu aonde? muito Isso que eu Wagner falei. Montes. Não, é só isso que eu falei. Agora, o Flamengo tem tudo pra se classificar. Para de rir, Jair. Você tá preocupado também. E o que o- acontece é e o o seguinte, o cabelo nem Flamengo vai se despenteia. classificar. Olha, isso aí é a final. Olha lá no GC. Flamengo, LDU, quinta. 21 exclusivo horas. aqui, 21 horas. Exclusivo, ESPN. Ganhar esse jogo em nenhum momento, vou ser bem sincero. Inclusive, quando sai o gol do Arrascaeta, o Flamengo não fazia um bom jogo. E o Arrascaeta, mesmo assim, teve uma outra oportunidade que um jogador do nível dele, da classe dele, embora ele tenha muito crédito nessa temporada, tá jogando muito futebol, mas ele não pode perder o gol que ele perdeu. Se o Flamengo faz esse gol, a história seria totalmente diferente. Você abrir um placar de 2-0 logo ali aos 15 minutos do primeiro tempo, seria totalmente diferente. Só que ontem, Fernanda Maia, o Flamengo jogou muito mal, foi a pior partida do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas. Só pra gente ter um pouquinho de noção, o Flamengo ontem teve aproveitamento de 78% nos passes. O Flamengo ontem errou passe de uma maneira absurda, exagerada. Só o Gerson errou 10 passes. Eu não lembro a última vez que o Gerson errou tanto passe em um jogo só. Inclusive, foi uma partida horrível do Gerson. Um dos piores em campo, se ele não foi o pior em campo. E, de fato, eu não consigo salvar ninguém nesse duelo. Vamos lá. Beleza, o Pedro ficou o primeiro tempo apenas em campo. Mas ele foi pouco acionado. Então não tem nem como eu criticar o Pedro, ele só ficou 45 minutos em campo. O De La Cruz, no meio de campo, ele pelo menos se esforçava. Agora, todo mundo pediu a entrada do Danilo. O Danilo entrou no lugar do jogador errado. Porque se era para colocar o Danilo, que botasse então no lugar do Léo Pereira. Porque eu defendi
a manutenção do Léo Ortiz. Foi verdade. E a gente pôde ver ontem, quando o Léo Ortiz não está em campo, a saída de bola do Flamengo cai o nível, assim, absurdamente. O Flamengo finalizou 5 vezes ao gol do Central Córdoba. Um time como o Flamengo, que tem que se impor, que tinha que vencer. O Flamengo tinha que buscar essa vitória. Em nenhum momento o Flamengo se mostrou na vontade de vencer. Pelo contrário, um time totalmente perdido em campo, desorganizado. Eu não vi nenhuma característica do técnico Felipe Luiz na equipe ontem. Nenhuma. Ninguém conseguiu fazer aquilo que o Felipe Luiz sempre pede. Então, parece que o time não treinou para esse jogo. Parece que pegou um monte de jogador, vamos botar em campo e vamos ver o que vai dar. Porque foi exatamente isso. E eu não vi em nenhum momento jogadores incomodados com a situação. Aquela vontade, nem na base do abafa, sabe? Quando o time está muito mal, vamos na base do abafa. Vamos cruzar a bola na área. É isso. Vamos dar um jeito. Nada. Não tinha nada. Então, ontem o Flamengo, te respondendo, não merecia vencer e eu acho que muito menos empatar. É porque o Central Córdoba deu mole. Se tivesse aproveitado um pouquinho melhor as oportunidades que teve, tirado proveito dos defeitos do Flamengo no jogo de ontem, o Central Córdoba poderia ter saído de campo com a vitória. Só não saiu porque é um time muito fraco. O Central Córdoba está 5 jogos sem vencer no Campeonato Argentino. O Flamengo tinha a obrigação de vencer e eu preciso ser coerente com o público que nos assiste aqui e também nas outras redes sociais. Eu falei, qualquer resultado que não seja uma vitória do Flamengo, para mim é vexame. E foi vexame não só pelo empate, mas pela forma como o Flamengo atuou. O Bruno Henrique, por exemplo, eu não consigo mais defender o Bruno Henrique. Mais uma vez, jogando muito mal. Então, assim, de fato, eu acho que a situação envolvendo fora das 4 linhas, cartão amarelo ou não, o STJD agora está atrás dele, eu acho que isso está influenciando muito, sim. Porque ele é ser humano, é óbvio que a cabeça dele fica mexida. Então, Fernanda, o Flamengo não merecia vencer. O Wesley, por exemplo, tem caído muito de produção, fez novamente uma partida horrível. O Ayrton Lucas também foi muito mal, errando saída de bola nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, dando um susto danado. Talvez eu possa salvar o goleiro Rossi, que embora muita gente ache que ele teve culpa no gol do Central Córdoba, mas ele em alguns momentos conseguiu fazer boas defesas. Então eu não consigo salvar ninguém. E de fato, o Flamengo precisa tomar vergonha na cara, porque chegar na altura do campeonato, dessa fase de grupos da Libertadores, com apenas 5 pontos conquistados, isso para mim é uma vergonha. E tendo a obrigação de vencer os 2 jogos que restam. E vencer ganhando bem. Porque o placar precisa ser largo por conta do saldo de gols. Porque se der a lógica, os 3 times vão chegar com 11 pontos. E aí o saldo de gols vai ser o critério de desempate. E o Flamengo hoje está atrás, por exemplo, da LDU no critério de desempate. Então o Flamengo precisa vencer os 2 jogos aqui no Maracanã bem, com placar elástico. Eu, Fernando, assim, seria leviano da minha parte dizer que os jogadores entraram não estamos sem vontade de jogar. Mas o que parece que na Libertadores eles não estão dando, de fato, a devida atenção a essa competição que é extremamente importante, porque os jogadores estão displicentes, falta de atenção total. O jogo de ontem, desde o primeiro minuto até o último minuto, jogadores sem atenção alguma dentro de campo. E o Felipe Luiz, ele precisa ser cobrado. Chega, não dá mais para eles virar uma entrevista coletiva e falar assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe o que está fazendo, Felipe Luiz. Se você soubesse o que você estava fazendo, o Flamengo não ia jogar dessa maneira ontem. O meu questionamento não é em relação ao resultado. Empatar, perder, ganhar, faz parte do jogo. Isso é futebol, qualquer bola ali pode mudar toda a história dos 90 minutos. Agora, o problema é como você se comporta durante os 90 minutos. E durante os 90 minutos o Flamengo em nenhum momento mereceu vencer. Pelo contrário, eu vi a todo momento o Flamengo perdido, desorganizado. Então, muita coisa precisa mudar, senão o Flamengo novamente vai passar por uma flamengada na Libertadores. E olha só, Vene, o Felipe Luiz comentou sobre o desempenho da equipe depois dessa partida. Cadê? Muita coincidência, contra o Central Córdoba, você ter 2 atuações iguais. E aí o Vene traz um olhar assim até inteligente em relação a não ser o Central Córdoba, ser a competição. É isso aí. A Libertadores, né? O Vene trouxe esse destaque aqui. A forma como se comporta no jogo um pouco diferente. Você acha que esse resultado com o Central Córdoba pode ter sido, talvez, a qualidade do outro treinador que foi nos defeitos do Flamengo? Ou você acha que talvez o Flamengo realmente tenha se comportado diferente na Libertadores, o Lucas Pedrosa? Eu acho que nos últimos 2 anos, eu não vou nem falar só sobre 2025, nos últimos 2, talvez até 3 anos, o Flamengo não tem levado a fase de grupos da Libertadores a sério. O Flamengo não tem priorizado a fase de grupos da Libertadores, que é uma fase muito importante, porque a classificação, quando você faz uma excelente competição na primeira fase, você consegue decidir os jogos em casa.
Contra quem o Flamengo foi eliminado nas últimas 2 oportunidades na Libertadores? Olímpia e Peñarol. Ambos os jogos fora de casa, porque fez uma campanha terrível na fase de grupos da Libertadores. Aí a gente vai recapitular o trabalho do Felipe. Foram nas oitavas? Não. Eu não lembro se foi oitavas ou quartas. Quartas. Foi a gente vai recapitular agora. Semifinal foi. Recapitular o trabalho do Felipe Luiz nessa Libertadores. 1-0 Deportivo Táchira. O Flamengo não jogou nada. O Flamengo achou um gol no final. A verdade foi essa. Contra um adversário que é saco de pancada de todo mundo no grupo. Beleza. Segundo jogo foi Central Córdoba. Sim. Perdeu no Maracanã. O único jogo no Maracanã perdeu com atuação bizarra. Teve Terceiro LDU jogo também, 0-0. 0-0. O Flamengo não jogou nada. Que é um resultado ok. Mas dá pra entender. Só que aí quando você tem um histórico que aconteceu, quando você não consegue fazer o seu dever de casa, aquilo te prejudica. E o jogo de ontem contra o Central Córdoba foi, assim, impressionante pra mim no sentido, nem só tático e nem só em questão física, como o Vini falou, o quesito anímico, né? Foi muito mais da qualidade técnica. O Flamengo tem jogadores que são de nível de seleção em todos os âmbitos, brasileira, chilena, argentina, uruguaia e tudo mais. Cara, ontem parecia um time realmente... Teve, não é, Ju, o mesmo sucesso que o Palmeiras teve jogando longe de sua casa. Ontem, 1-1 e muitas contas pela frente, Ju. Bom dia, Bruno, amigos do Sport Center. É 1-1 que ficou meio que no lucro para o Flamengo se a gente olhar o jogo como um todo, né? O Flamengo até saiu na frente, começou bem, logo aos 10 minutos fez um gol com a Arrascaeta, mas logo recuou e mais uma vez, assim como na partida no Maracanã, viu o seu estilo de jogo não encaixar contra um Central Córdoba que não vence desde fevereiro aqui. Se você tirar as partidas de Libertadores, a vitória no Maracanã contra o Flamengo e a vitória contra o Deportivo Táchira, o Central Córdoba não vence desde fevereiro no Campeonato Argentino, é só o 11º colocado. Na Copa da Argentina, que ele ganhou na temporada passada e o credenciou para a Libertadores desse ano, ele já foi eliminado também. Então, uma equipe que nacionalmente faz um ano muito fraco e o Flamengo já tinha perdido em casa para o Central Córdoba, uma derrota inesperada e também que complica o Flamengo nessa temporada na Libertadores e agora mais uma vez volta a jogar mal e empata contra um Central Córdoba que dominou o jogo desde dos 10 minutos ali quando o Arrascaeta fez o gol. O Flamengo não conseguiu jogar mais, até teve uma escapada de contra-ataque que o Arrascaeta poderia ter feito o segundo dele, o 2-0 frente a frente com o goleiro Aguerre, mas acabou não fazendo o gol e o Flamengo foi recuando cada vez mais. Por mais que no intervalo o Felipe Luiz tenha botado o Juninho para dar mais velocidade ao ataque, o Flamengo só ficou cada vez mais para trás, foi dominado, foi enxotado no último terço do campo por um Central Córdoba bem mais organizado que conseguiu um empate com o Gaston Verón e com isso o Central Córdoba agora está em segundo no grupo com 8 pontos, a LDU venceu o Deportivo Táchira e está em primeiro também com 8 pontos e o Flamengo atrás dos dois times com 3 pontos. O clima depois do jogo foi de consternação, os jogadores muito irritados com eles mesmos pela atuação, por todo o desgaste da viagem também e por não ter conseguido jogar o que eles esperavam contra o Central Córdoba. Um clima bem pesado no Ninho do Urubu, não, desculpa, aqui em Santiago del Estero. E o Gerson, um dos líderes do grupo, que também ficou muito irritado durante o jogo, conversando bastante com os jogadores, tentando ajustar o time, falou sobre essa partida ruim tecnicamente do Flamengo e o Felipe Luiz, técnico do time, também falou a respeito sobre o momento técnico do Flamengo nos últimos jogos. Vamos ouvir. Após a partida, portas fechadas no vestiário, Felipe Luiz e todo o elenco conversaram por mais de 1 hora, demoraram a sair do vestiário. O Flamengo já viajou para o Rio de Janeiro, onde até teve a tentativa de assalto, que a Roberta já também informou aqui, e agora treina no Ninho do Urubu para o jogo contra o Bahia no final de semana, amigos. Jufo, obrigada, viu? E bom retorno também para você aqui para o Brasil. Flamengo nas últimas fases de grupos da Libertadores. Tomando muito gol, a questão é que a gente fica meio que assustado mesmo. Tudo bem que ali tinha os outros jogos já feitos, né? Já tinha a resolução. 3 jogos a mais. Isso. É que assim, a produção ofensiva do Flamengo normalmente é alta. E ali tá lotado de... Bom, o elenco do Flamengo é muito bom, o time titular do Flamengo é ótimo, mas no ataque tem uma concentração maior ainda de jogador bom e decisivo. Então, assim, difícil explicar, né? Porque que a bola não tem entrado. Acho que até o jogo de ontem,
Sim, o Central Córdoba tem uma situação complicada, diferente da situação da temporada passada, mas essa não é uma realidade de Libertadores. O clube abraçou a competição de uma forma diferente, o Omar de Felipe é bom técnico, ele já surpreendeu o Flamengo no Maracanã e ontem teve mais posse de bola no primeiro tempo, teve menos no total, porque no segundo tempo o Flamengo atacou mais. Se você observar, eu gosto muito dessas coisas de mapa de movimentação e tal, durante mais tempo do jogo, o Central Córdoba teve jogadores mais próximos do gol até que o próprio Flamengo, como posicionamento médio. Tá? Então, não foi um time de jogar no contra-ataque. Foi um time que entendeu, ok. Só especular o jogo, né? Não, o fluxo de passe do Flamengo é tal, tal e tal, e o Gerson é o jogador que melhor enxerga o jogo para fazer a bola chegar lá na frente. O Gerson vai ter que lutar muito, então, e dificilmente a bola vai no Gerson. Quando a bola foi, saiu em gol e quase saiu o segundo. Mas ele teve mais dificuldade para jogar. Ele soubesse de confiança, ela pode ter sido bagunçada com a derrota em Libertadores dentro de casa. Tá. Pro próprio Central Córdoba, porque daí você gera um acúmulo dentro de uma competição específica, principalmente, né? Que é Libertadores, porque o Flamengo ele já entra com essa carga de responsabilidade num trabalho ótimo do Felipe Luiz, mas que ainda assim é preciso entender oscilações e elas vão acontecer e é super normal dentro de um projeto novo, com um treinador novo. Mas acho que a gente está falando de jogadores super experientes, né? Que a qualquer momento tem essa capacidade de virar a chavinha, da confiança voltar. A gente não está falando de jogadores do Vasco que vivem um momento muito péssimo de clube. A instituição do Flamengo, principalmente essa temporada que é muito profissional, ela oferece tudo para esses jogadores no sentido de calma, tá tudo certo. Né? Vocês sabem o que precisa ser feito. Ele falou ontem, né? O Pedro não estava bem, de fato não estava bem, está voltando de lesão. Foi o jogo Sente junto... um desgaste, por isso que sai no segundo tempo, né? Foi a partida junto com aquele empate na Neoquímica Arena, jogo da volta de Copa do Brasil, Bruno Henrique expulso, em que o Flamengo menos finalizou, sob o comando do Felipe Luiz. Então foram só 5 finalizações, 2 no alvo. É um alerta no sentido de permanecer com esse comportamento durante as partidas, principalmente em Libertadores, vai negociar, inclusive, classificação. Acho que o Felipe Luiz ele tem as condições ali, ele tem uma conversa muito igual, né, com os jogadores, mas sempre muito ciente da sua responsabilidade como técnico. Eu acho que tem a tela até dessas finalizações pra gente ver, mas acho que é isso aí que você falou, eu gostei, achei interessante. Entender se é falta ou excesso de confiança. Isso. Porque no jogo no Maracanã era o seguinte, vai ganhar, exatamente, posso poupar alguns jogadores e tal. E ontem, talvez, quando faz o primeiro gol, agora tá tranquilo e tá ganhando. Cedo, né? Não é? O que diz essa tela pra gente, Mário? Os jogos com menos finalizações do Flamengo com o Felipe Luiz. O jogo contra o Cruzeiro, né? Então, com apenas 6 finalizações e 4 ali no alvo, foram os últimos 2 jogos do time na temporada, né? Ali com 5 e 2. E contra o Corinthians, olha só, 5 e 0. E depois 6 e 2. Isso em outubro do ano passado e fevereiro contra o Botafogo. Quando você sobe o nível dos duelos, o Felipe Luiz ontem pontuou de novo, né? É um time que gosta de jogar com a bola e ponto final. Então, você vai minando situações ali que você mexe na confiança do cara que cria, você mexe na confiança do cara que finaliza. E ontem o Flamengo, numa expectativa de também puxar essas jogadas mais rápidas pro ataque, na verticalidade, aconteceu muito isso, né? Mas, para mim, ali, o ponto do gol perdido do Arrascaeta, que seria o segundo, foi o que mudou a chave. Porque daí um time cresceu e o outro sentiu. Eu estava pesquisando enquanto vocês estavam conversando aqui, eu estava querendo pegar exatamente quem era o comentarista. Eu vi um trecho na internet, e aí no Instagram, e perdi. Falou certo ou falou errado? Falou certo, calma. Talvez tenha sido eu, então. Não. Na ESPN Argentina. Foi na ESPN Argentina. É um ex-jogador, eu esqueci. Foi um ex-jogador, enfim. Que ele faz um comentário também que eu acho muito pertinente, especialmente pra gente aqui. Eu digo a gente que fica debatendo isso ao vivo, enfim. Que era sobre essa coisa do excesso e da falta de confiança, como a gente também tem um papel muito importante da supervalorização de um super trabalho. O Felipe Luiz é um monstro, ele vai ser o técnico da seleção brasileira, e e aí perdeu, e agora o Jorge Jesus precisa voltar. Porque se o Flamengo não ganhar os 40 jogos, o mundo... E nesse trecho que eu vi da ESPN Argentina, era assim...
A gente coloca uma pressão o tempo inteiro. A cada rodada, a gente tem assunto aqui. E aí a gente vai pro céu, a gente vai pro inferno, a gente comenta, a gente avalia. O trabalho é bom, o trabalho é ruim, bateu no... Gente, foram 2 jogos. Mas ele falou isso sobre o Flamengo ou geral? Sobre geral, a responsabilidade da imprensa, falando provavelmente em algum contexto do argentino. No mundo inteiro é assim. Sim. Porque, mas que isso intensificou com a internet. Porque pra mim, hoje, vendo a coletiva do Felipe Luiz, ele falou, gente, em algum momento a gente ia oscilar. Em algum momento o Flamengo não ia conseguir ganhar todos os seus jogos. Ainda mais aqui no Brasil que você faz 70 jogos por ano, você não vai ganhar 70 jogos. A sequência de 2 jogos é suficiente para, sabe, pro torcedor estar pé da vida. Ele pode estar frustrado, preocupado, mas não pode ser descartável assim todo o trabalho, todos os jogadores, tudo o que está acontecendo, Mar. Não, mas no futebol, aí, né, no futebol brasileiro as coisas são muito imediatistas, né? E eu estou muito tranquilo que se o Felipe está... Bom, vamos lembrar, o Felipe está dando os primeiros passos dele como técnico profissional, né, gente? Ele não era um técnico profissional, ele era um técnico de base, ele estava se preparando bem. Técnico de base de meses. De meses né? Não é nem também, que a gente tá falando só que já vencedor, né? Exato. Ele estava se preparando também e eu acho a abordagem inicial, os primeiros passos, muito legais. Ele tem muito boa leitura de jogo, ele analisa muito bem os adversários e tal. E agora ele está vivendo um momento, episódios recentes, contra o Cruzeiro, semana passada, finalizou pouco. E ontem contra o Córdoba, também finalizou pouco. Ele está vivendo um primeiro, talvez, drama na curta carreira dele. Mas é um drama de difícil solução? Acho que não. Tem 2 jogos em casa agora, gente. Não, assim, por mais que a gente saiba que tem um jogo apertado contra o Bahia, né? Isso. É difícil. Mas a solução, agora eu vou me complicar. A solução, às vezes, não é nem ganhar o próximo jogo. A solução para esse tipo de coisa é melhorar a finalização. Você pode melhorar a finalização, fazer 3 gols e tomar 4. Isso pode acontecer. Só que você tem que ter o equilíbrio. Por isso eu estou falando que eu me compliquei. Sim, sim. No meu modo de ver, assim, a solução está dentro. Não é um caso de urgente, precisa abrir a janela de contratações para trazer mais jogadores. Você não sabia o que comentar. É diferente. Mas é uma situação de risco ou é controlada a situação do Flamengo para na o Libertadores? Felipe? Não, do Flamengo na Libertadores. De risco. A gente pode até tem 2 jogos em casa, né? Classificação. São 2 jogos em casa. Confronto direto contra a LDU e o confronto contra o Deportivo Táchira. É que assim, você não pode garantir que vai vencer os jogos, mas o esperado é que vença. Tem que. Então, é de risco justamente por isso, porque você não tem margem de erro. Aí é de risco. Porque o adversário pode chegar e fazer o que o Central Córdoba fez no Maracanã. A margem que você tinha de erro já foi. Exatamente. Você já pode extrapolou. Mexer ali com a sua estrutura, tirar você da sua zona de conforto. Mesmo, a gente sabe, né, que o Felipe Luiz não tem essa zona de conforto, mas o jeito que o Flamengo gosta de jogar, então é de risco, porque você pode negociar uma classificação em cima disso. Mas continua sendo o Flamengo, do melhor elenco, do melhor trabalho técnico junto com o Palmeiras, enfim, sim. Não mexeu, isso não acabou. Isso não está nem perto de acabar. Se o Flamengo vencer os 2 próximos jogos, ele vai a 11, né? A LDU vai jogar com o Flamengo no Maracanã e depois recebe o Central Córdoba. Tá. Saldo. E pode ir pro segundo... passar em segundo lugar. Se for pro saldo e ele vencer os jogos, ele já está mexendo. Ele já tá na frente. Ele já está mexendo no saldo dos outros também. Mexendo no saldo. Por isso que a LDU ter sofrido os 2 gols ontem, depois de estar vencendo por 3-0, pode ter ajudado. E a vantagem é essa. Um como um vai se matar, o Flamengo... O ponto é a gente vai poder conversar aqui é o Flamengo passar em segundo. E como isso pode mexer na chave dele, né? Ou ir pra Sula. E amanhã a gente conversa o que vai fazer contra o Bahia. É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, quiser nos ajudar, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada aí do Flamengo. O próximo jogo do Mengão aí será nesse sábado às 21 horas da noite no estádio do Maracanã contra o Bahia, a partir do Vale daí, pelo Campeonato Brasileiro, 8ª rodada aí do Brasileirão.